módulo 2 do curso de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico Laboratorial. A gente vai continuar, então, o tema de estudo de técnicas aplicadas ao diagnóstico e monitoramento. Eu sou a professora Raíssa e a gente já conversou um pouquinho sobre as técnicas de PCR. Então, retomando a aula anterior, vocês ficaram com uma tarefa para fazer a leitura de um artigo onde os autores identificam diferentes espécies de Cândida utilizando as técnicas e ferramentas que foram apresentadas na última aula. Eu espero que esse artigo tenha ajudado vocês a compreender e também visualizar a parte prática disso, né? Então, como isso pode ser aplicado. Hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a parte de sequenciamento. E a ideia é dar para vocês uma base de como isso funciona e para que isso também possa entrar na rotina de vocês e também no delineamento de futuros projetos, diagnósticos, implementação laboratorial. Então, sequenciamento, né, novas possibilidades e aplicações com potencial biotecnológico, principalmente. Então, quando a gente fala em sequenciamento, a gente sempre entra nessa abordagem mais de biotecnologia, né, de ferramentas biotecnológicas. Então, um breve histórico aqui também, apresentando para vocês conceitos e datas importantes para o desenvolvimento da técnica de sequenciamento. Então, em 1869, o Michel descobre a nucleína, né, proveniente então do núcleo das células. Em 1881, o Kossel identifica a nucleína como um ácido nucleico, então e batiza isso com seu nome químico, né, que é o ácido desoxirribonucleico. Em 1950, o Chargaff descobre a concentração de timina e adenina e de guanina e citosina, que elas são iguais nas amostras de DNA. Então, vejam, bem recente essa consideração em relação à proporção e quantidade de bases nitrogenadas numa molécula de DNA. Em 1953, também tinha comentado na aula anterior, né, Watson e Crick descobrem a estrutura da molécula de DNA, que essa descoberta está, né, vinculada às imagens, né, produzidas pela Rosalind Franklin, que a gente falou na aula anterior. Em 1961, nós temos a descoberta, então, do código genético para a síntese de proteínas, então, as sequências, né, quais são os arranjos dos aminoácidos que dão origem às proteínas. Em 1977, Sanger desenvolve, então, a primeira técnica de sequenciamento, né, e utiliza isso para sequenciamento, então, de um bacteriófago. Em 1982, a gente tem um início do GenBank, então um depósito de sequências, né, público, onde a gente pode acessar e onde, né, a gente deposita sequências até hoje. Então, o start dele foi em 1982. E em 1983, a invenção da PCR pelo Millis. Em 1990, então 8 anos após a criação do banco de dados, é criado o BLAST, que é uma ferramenta, então, para alinhamento. Essa ferramenta, ela é utilizada até hoje, ela é muito utilizada, a gente tem que analisar uma sequência, né, oriunda de um sequenciamento, por exemplo, a gente utiliza, né, cola essa sequência lá na ferramenta, e ele procura para a gente no banco de dados onde tem identidade, onde essa sequência se encaixa, então é um alinhamento. Em 1995, a gente tem o sequenciamento do primeiro genoma bacteriano, e aí a gente já tem um grande avanço, porque os genomas bacterianos são moléculas muito, muito grandes, então, né, sequenciar um genoma de bactéria já representa um grande avanço no sequenciamento. Em 2003, então vejam, 20 anos, recém 20 anos disso, a gente tem o projeto Genoma em andamento e é concluído com 99,9% de acurácia. Então, o genoma humano ele foi sequenciado pelo método de sequenciamento de Sanger. Os genes foram clonados para que se tivesse, né, a quantidade suficiente para fazer o sequenciamento. Isso foi um consórcio mundial, ou seja, diversos laboratórios trabalharam em conjunto para que se pudesse ter o sequenciamento, então, de um genoma humano. Em 2004, mais recente ainda, a gente começa, então, com as inovações das plataformas de sequenciamento. A tecnologia de sequenciamento de nova geração, ou de alta performance, é iniciada.
Então, aqui um histórico, um pouquinho do que a gente já falou, mas um histórico, então, de eventos, né, a partir das inovações e do desenvolvimento das técnicas de sequenciamento, né, o que a gente foi sequenciando, o que foi importante. Então, o projeto Genoma, na verdade, ele começou em 1990, ele foi terminar lá em 2002. Né? Em 95, a gente teve o sequenciamento do Haemophilus influenza, então, primeira bactéria sequenciada. Antes, né, aqui na minha linha do tempo, na verdade, desculpa falar, né, voltar um pouquinho, mas eu comentei ali em 1977, a gente teve o sequenciamento do bacteriófago, né, então é um vírus que infecta bactérias, um genoma muito, muito menor, foi o start do sequenciamento. Então, bem importante esse evento, né, para depois os eventos seguintes. Em 1997, o GenBank, que a gente comentou agora, né, o GenBank, então, banco de dados que recebe as sequências, ele chegou a 1 bilhão de bases, né? Em 1999, nós tivemos o primeiro cromossomo humano sequenciado. Em 2001, a gente teve uma publicação, né, um draft do projeto Genoma, então, né, quase o final ali no projeto Genoma. Em 2003, a gente teve a finalização do projeto de genoma humano, né, subsequente, esse foi o evento mais importante, né, mais considerável, mas a gente também teve o sequenciamento de outros organismos modelo, né, então a elegans, né, que é um verme que é bastante utilizado em experimentos, a drosófila, né, os ratos, né, o genoma sequenciado, e em 2004, então, o GenBank chegou a 44 bilhões de pares de base, né, sendo mais de 40,6 milhões de sequências depositadas. Então, rapidamente, com o avanço das técnicas, a gente teve, então, a inclusão de sequenciamento tanto na pesquisa quanto no diagnóstico. O sequenciamento de sangue, ele ainda é a base das novas tecnologias, né? Ele sequencia, né, faz sequências de até 1000 pares de base, ele tem uma altíssima confiabilidade, né? Ele tem um relativo baixo custo, né? Esses R$ 15 estimados por amostra, eles não estão muito atualizados, e isso também se considera que para que se chegue a esse valor, a gente tem que sequenciar um número grande de amostras, então na verdade, para nós aqui, né, em Brasil, não é um sequenciamento barato, mas é um sequenciamento relativamente acessível também dentro das universidades. Outro fator interessante é que ele é um sequenciamento que necessita uma baixa capacidade computacional. Então, a gente não precisa de grandes, né, memórias, não precisa de grandes supercomputadores para fazer as análises oriundas do sequenciamento de sangue. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, então, o sequenciamento de sangue, ele é feito com bases, né, marcadas, então, cada um dos nucleotídeos, na verdade, acaba tendo o nome de dideoxinucleotídeos, onde eles recebem a marcação. Essa marcação é por fluorescência, e então a gente consegue né, saber qual é a base, né, o equipamento faz a leitura através dos filtros. O sequenciamento de alta performance ou alto rendimento, como é chamado, ele inicialmente começou como sequenciamento de nova geração, segunda geração, terceira geração, enfim, hoje ele já é chamado de um sequenciamento de alta performance, e aqui eu coloco uma citação, na verdade, em relação ao número, né, de menções em que esta tecnologia foi avançando ao longo dos anos, né, e os trabalhos, hoje, os trabalhos mais robustos, incluem a utilização dessa técnica. Então, a gente teve um aumento, né, do uso dessas expressões. Trabalhos mais antigos, vocês vão encontrar, então, com essas terminações que estão aqui à direita, segunda geração, terceira, quarta, e trabalhos mais recentes utilizam, então, muito a sigla NGS ou HTS, que seriam o sequenciamento de alta performance ou sequenciamento de nova geração.
Em relação a esses sequenciamentos, eles têm, em relação ao sequenciamento de Sanger e o sequenciamento de alta performance, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Tudo vai depender do objetivo que a gente quer aplicar a utilização dessa ferramenta. Então, como vantagens, nós temos um maior desempenho, uma relação de número de sequências versus tempo muito maior, então são sequenciamentos muito mais capazes de gerar uma quantidade de dados maior. Eles necessitam de uma menor quantidade de DNA inicial, então isso é bem interessante, né? Lembrem ali do projeto Genoma, os cromossomos, né? Eles foram clonados, então aqui a gente está falando de uma quantidade muito menor de amostra e a gente consegue ter um resultado. E como eles geram grandes quantidades de dados, de bases, né? Então, o custo por base acaba sendo menor, né? Não significa que o custo de utilizar essa ferramenta seja em si menor que o sequenciamento de Sanger, mas em relação ao número de bases que eles geram, esse custo é muito menor. É ideal para genomas, né, para genomas completos, genomas grandes, enfim, a gente tem diversas plataformas, eu ilustrei aqui algumas das mais utilizadas. Então, essa primeira plataforma aqui à nossa esquerda na tela, que parece um pendrive, né, que abre, ele é um Minion, que é um sequenciador portátil, onde a gente conecta ele a um notebook, aplica a amostra ali, né, no interior dele a gente consegue ver um caminho ali, que é onde a amostra é aplicada, né, na flow cell do sequenciador, e esse é o sequenciador que vem sendo utilizado amplamente para sequenciar o coronavírus, então um sequenciador menor de tamanho, mas muito robusto, com um resultado muito interessante. Aqui no meio, né, em azul ali, é a plataforma do Ion Torrent, que é um sequenciador que é baseado por diferença de pH. O terceiro ali a gente tem o Illumina, né, que são duas plataformas, no MySeq e o HiSeq também, que é uma plataforma muito semelhante, que são sequenciadores considerados ainda mais robustos e que atualmente são utilizados para projetos de sequenciamento de genoma humano. Em relação às desvantagens da utilização dessa técnica, a gente tem que as sequências que são geradas, elas são muito menores. Pois lembrem que eu comentei que o sequenciamento de Sanger, né, consegue gerar fragmentos de até 1000 pares de base com uma acurácia muito alta, então com 99,9999, né, por cento de acurácia. Aqui no NGS a gente está falando de sequências menores. A gente está falando também de, dependendo da plataforma que a gente utilizar, a gente vai ter uma dificuldade com regiões repetitivas, com genomas muito extensos, com o Ion, por exemplo, que é um sequenciador que utiliza como base diferença de pH, ele vai ter dificuldade de sequenciar homopolímeros, né, ou sequências ricas em AT, e a qualidade das sequências pode ser inferior. Claro, a gente está falando de tecnologias, né, ótimas, de plataformas que estão no mercado, de plataformas que oferecem um resultado robusto, e a gente precisa avaliar isso, né, com cautela, com base nos objetivos, né? Eles nos trazem as respostas que a gente precisa, mas a gente precisa colocar isso, né? Quais são vantagens e desvantagens. A gente não consegue fazer uma substituição, né? Hoje já, assim, estudos de metagenômica, não estudos que são preferencialmente feitos em plataformas de alta performance, né? O trabalho que a gente tem para conseguir recuperar sequências utilizando o sequenciamento de Sanger, ele não é da mesma forma como a gente utilizar o sequenciamento de alta performance. A gente vai ter uma recuperação muito mais alta, porque o input, ou seja, a quantidade de material genético inicial que a gente precisa, é muito menor. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Em relação a isso, continuando a nossa linha do tempo, também fica evidente que o número de sequências, a quantidade de depósitos no banco de dados, lá no nosso GenBank, que foi recentemente criado, né, aumentou, porque essa plataforma, ela ficou mais disponível aos pesquisadores, aos hospitais, né, aos laboratórios, e com isso a demanda e o número de dados gerados aumentou também. Então a gente tem, né, a gente estava falando antes ali em alguns
bilhões de sequências, né, de bases, e hoje a gente já está falando em trilhões, né? A gente já aumentou muito o número de bases depositadas no GenBank. E com o avanço das plataformas, isso permitiu com que a gente tivesse mais estudos de metagenômica, que é o que eu estava comentando, que são estudos que não analisam mais um genoma, utilizam, né, o conceito de metagenômica, vários genomas, ou vários fragmentos de genomas. Então, a gente consegue acessar uma diversidade muito grande numa amostra, né, de, por exemplo, um painel de patógenos, ou uma amostra ambiental, uma amostra de água, um paciente saudável, enfim, a gente consegue analisar isso. Os estudos de microbiomas também, são estudos, você falou muito, né, logo na sequência dos adventos ali, dos avanços no sequenciamento de genoma humano, a gente também teve o sequenciamento da microbiota do intestino humano, que é um local onde a gente tem uma diversidade muito grande de micro-organismos e tem rotas importantes acontecendo ali, então se viu a necessidade de estudar esses micro-organismos que ali compõem, e uma forma de fazer isso sem ter que cultivar esses micro-organismos e sem ter que utilizar PCRs específicas para esse micro-organismo, utilizando as técnicas de metagenômica e sequenciando isso em sequenciamentos de alta performance. Então, a gente consegue esse tipo de abordagem e esse tipo de resultado apenas utilizando essas plataformas. Aqui nesse slide, eu ilustro um pouquinho disso. Aqui nessa imagem acima, onde a gente vê esse círculo representando como se fossem 4 diversidades diferentes, 4 espécies diferentes, a gente vai ter que fazer uma extração do material genético desta amostra, a gente vai sequenciar isso tudo em pequenos fragmentos, que é o que gera o sequenciamento de alta performance, e depois a gente vai ter que agrupar isso, a gente vai ter que arranjar isso. E isso é feito, então, por técnicas de bioinformática. Aqui a gente tem uma linha do tempo também, mostrando alguns eventos, alguns que eu já comentei, e mostrando aqui a questão da evolução desses sequenciadores de alta performance, está até um pouquinho desatualizado, mas para vocês terem ideia, né, do surgimento ali das primeiras plataformas. Em 2005, é a primeira plataforma lançada pela Roche, e hoje, então, a gente tem sequenciadores de alta performance espalhados pelo mundo inteiro, né, inclusive no Brasil, em diversos laboratórios. Com a pandemia, uma rede muito grande foi formada de laboratórios capazes tanto de ter os equipamentos para fazer o sequenciamento, quanto ter recursos humanos, né, pessoas capazes de operar, de analisar e de lançar essas sequências no banco de dados depois. Então, o grande desafio do sequenciamento, essa geração de dados, massiva geração de dados, muitas vezes esses dados ainda não foram nem explorados na totalidade. Então, quando a gente acessa o NCBI, a gente consegue ter acesso aos pesquisadores que depositam lá o seu todo o arquivo do sequenciamento, às vezes já com a publicação, mas muitos desses arquivos, dessas sequências, nem foram analisados ainda, porque isso requer bastante tempo, experiência e alguns objetivos do trabalho, o que seria interessante encontrar. Então, um grande desafio é realmente lapidar esses dados, como mostra aqui essa tirinha, né? Então, a gente tem todos os dados que foram gerados e a gente precisa, então, ir trabalhando com eles. Tem alguns programas que são mais conhecidos, que são amplamente utilizados, para análise que podem ser úteis para vocês. Então, tem programas que rodam em Linux, né, em linhas de comando, então o Spades, o Chime, que são programas que vão fazer análise e verificação dessas sequências, e o Spades, principalmente, é um programa que faz a montagem dessas sequências. Então, se forem buscar por algum programa, por algum artigo, por alguma referência, provavelmente vão se deparar com esses nomes, com esses programas que fazem, que então a gente consegue fazer a análise dessas sequências. Em relação às plataformas, a Illumina é uma das plataformas mais utilizadas hoje no mundo, né, em vários hospitais, inclusive, para medicina personalizada. Então, a plataforma Illumina, ela é uma plataforma que utiliza um sequenciamento por síntese, ela usa também nucleotídeos marcados por fluorescência,
Durante o sequenciamento, um único nucleotídeo marcado é adicionado por cadeia, e esse nucleotídeo, então, ele serve de terminador para polimeração, e depois a cada incorporação de um novo nucleotídeo, a imagem de fluorescência é detectada e aí é clivado enzimaticamente para uma próxima incorporação. Então, isso é o que acontece lá dentro do tubinho que está lá no equipamento, né, fazendo o sequenciamento. A Illumina, ela tem diversas plataformas que alcançam uma quantidade de dados maior ou menor, dependendo da magnitude do que a gente quer sequenciar. Então, HiSeq, NextSeq, que são aqui representados, já são plataformas que são utilizadas para estudos de transcriptoma, sequenciamento de genoma completo, né? Então, ali o HiSeq-X, por exemplo, um equipamento que já possibilita, então, o sequenciamento de vários genomas humanos, por exemplo, então, gerando aí uma quantidade de dados bem superior ao MiSeq, por exemplo, que é um equipamento mais utilizado nas universidades, mas até mesmo em hospitais também para medicina personalizada. São equipamentos muito robustos, equipamentos amplamente distribuídos e utilizados mundialmente. O Minion é o sequenciador portátil, aquele que eu mostrei, e ele é um sequenciador que a base dele são nanoporos, né? Então, cada nucleotídeo incorporado, ele é lido, né, ele passa por esse poro. E esses sequenciadores, eles têm aplicações diversas, como eu falei, então, para os estudos de metagenômica, principalmente, então, hoje a gente já não se faz mais esse tipo de estudo utilizando tecnologias mais antigas, como sequenciamento de Sanger, não descartando a aplicabilidade do sequenciamento de Sanger, mas hoje o sequenciamento, ele é amplamente voltado para a utilização de plataformas de NGS. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, um trabalho, inclusive, que foi uma publicação que eu fiz junto com o meu grupo aqui de pesquisa, onde a gente investigou aqui, nesse caso, uma amostra animal, mas poderia muito bem ser uma amostra humana, como vem sendo feita na pandemia, na verdade, um swab oral, como é feito o swab para a detecção de coronavírus, por exemplo, de pacientes com coronavírus ou sem coronavírus, né, dando esse exemplo mais na medicina humana, e para a identificação de outros patógenos, não só o coronavírus, que esse paciente possa vir a apresentar. Aqui nesse caso, a gente fez a avaliação de swab oral de macacos prego e a gente identificou 11 vírus diferentes em uma população que não apresentava nenhum sinal, não apresentava nenhum sinal que pudesse ser característico de alguma infecção, por exemplo. Então, a importância e com a evolução desses sequenciamentos, acho que o mais legal, né, pessoal, é a gente poder investigar e entender as relações que acontecem entre micro-organismos e os seus hospedeiros naturais e nos seus habitats naturais e em amostras, né, diversas. Então, isso é um avanço muito grande para a gente cada vez poder descobrir mais, entender mais o que circula no nosso planeta. Então, aqui nessa imagem, a gente também tem um exemplo de uma imagem como se fosse uma amostra de água, e ali, ó, tem diversos micro-organismos de famílias diferentes, classes diferentes, e a gente precisa sempre para essa técnica, seja para uma identificação de uma amostra ambiental, como está aqui representado, seja para uma identificação de uma amostra humana, a gente precisa sempre fazer uma boa extração de material genético, uma boa extração de DNA e RNA, se for o objetivo. E aí, com isso, então, dependendo da plataforma que a gente for utilizar, nós vamos ter kits específicos que vão fazer as montagens dessas sequências, vão ligar adaptadores que sejam específicos de cada um dos mecanismos dessas ferramentas, né? Então, são kits, né? Essa parte da biologia molecular que a gente chama de preparo da biblioteca genômica, que é um preparo antes da amostra ir para o sequenciador. E aí, depois, toda a etapa de análise, como eu comentei. Então, essas técnicas permitem a descoberta de novos organismos, que é o mais legal, que eu acho que eu coloco aqui como exemplo um vírus que foi descoberto
aqui no Rio Grande do Sul, né, no Lago Guaíba, então um vírus gigante. Então, essas técnicas permitem esse tipo de descoberta também. E mais focado ao foco aqui também do nosso mini curso, as aplicações dessa técnica em saúde, né? Então, nos diagnósticos, na medicina personalizada, em mapas genéticos, em monitoramentos de surto, que a gente vem acompanhando, em controle de esgoto, que é a importância do controle de esgoto, né? A gente tem feito esse acompanhamento no Brasil também em diversas cidades, onde a gente consegue ver a carga viral, né, de coronavírus no esgoto, por exemplo. Então, a gente consegue relacionar isso com o número de casos da população que está infectada. E com isso, a gente abre essa possibilidade para a investigação de outros vírus também que possam estar circulando na população através da identificação deles pelo esgoto. No monitoramento de surtos é muito importante, a gente acompanhou também durante a pandemia, a gente conseguiu ver a evolução do vírus, acompanhar as mutações do vírus, né, ver como ele foi se diversificando na população, sendo disseminado, e essas mutações, o que elas aconteceram, né, aumentando a transmissão, tendo escape vacinal, então isso é muito importante. Os mapas genéticos, onde a gente hoje já tem diversas empresas no Brasil oferecendo esse tipo de serviço, onde a gente consegue mapear certas condições genéticas que podem favorecer o aparecimento de alguma predisposição futura, alguma alergia, por exemplo, então muito úteis, né, aliadas ao diagnóstico e mesmo ao diagnóstico ali, como eu coloquei no início. Então, isso é bem interessante. E também, lembrando que quando a gente está estudando um patógeno novo, estudando um micro-organismo novo, é de muita importância que a gente conheça o genoma dele, o material genético dele. Então, a gente consegue identificar genes de resistência, mecanismos de virulência, que são importantes também, por exemplo, para o desenvolvimento de novos fármacos e drogas, né, antivirais, antimicrobianas, que vão atuar diretamente aí nessas vias. Então, com base nessa aula, eu sempre gosto de finalizar com algumas questões em que a gente pode praticar um pouquinho desses conhecimentos que foram passados, né? Então, o que seriam de estratégias, né, para que a gente faça um monitoramento da circulação de um novo vírus ou de uma nova bactéria na população? O que vocês utilizariam? Vocês utilizariam sequenciamento de alta performance, sequenciamento de sangue, PCR? Como a gente poderia fazer isso? Né? Como a gente poderia utilizar essas técnicas? Ou melhor, como a gente fez durante a pandemia? O que poderia ser melhorado? O que poderia, né, facilitar com que a gente tivesse uma melhor estratégia no monitoramento da circulação de vírus? Bom, então, a gente fica por aqui nessa parte da aula. Encontro vocês na próxima aula.